Galerinha, continuando aqui a resolução de exercícios, tá certo? Ficou pendente aí a questão 27 da página 109, né? Então nós vamos resolver agora, tá certo? Essa questãozinha. Pessoal, na questão 27 ele fala assim: determine as medidas dos ângulos obtusos formados por duas medianas de um triângulo equilátero. Pessoal, então desenhei aqui um triângulozinho equilátero e eu vou traçar aqui, ó, a mediana que sai de A, aqui ela, beleza? Mediana que sai de A. E essa mediana, num triângulo equilátero, a gente estudou que ela também é uma bissetriz e ela também é uma altura. Isso quer dizer que cada ângulozinho desse vai ser 30 graus, né? Já que no triângulo equilátero o ângulo interno vale 60, então cada pedacinho desse vai ser 30. Ó. 60 quebrado em duas partes. Ó. Então, como ela é uma altura também, essa mediana, então aqui vai fazer 90 graus. Ó. Beleza? Então essa foi a nossa mediana que a gente trouxe saindo do vértice A. Então vai de A até esse pontinho que eu estou chamando de M. Ó. Agora vamos traçar, pessoal, a mediana que sai de B. Ó. Vai sair de B e vai até esse pontinho que eu estou chamando de N. Beleza? De B até N. Fazendo aqui, obviamente, 90 graus, porque toda mediana num triângulo equilátero também é uma altura. Né? E quebrando esse ângulo todo, que é um ângulo de 60 graus, em 2 de 30, já que também é uma bissetriz. Ó. Então aqui é 30 graus e aqui também é 30 graus. Ó. Belezinha? Agora você pode concordar comigo que se você olhar para esse triângulozinho de vermelho, ó, fica fácil para você dizer quanto vale esse ângulozinho que eu estou pintando de preto. Ó, né? Porque se eu já tenho um ângulo de 90 e um ângulo de 30, 90 com 30 não dá 120 graus? Quanto é que falta para 120 graus completar os 180 do triângulo? Falta 60 graus, ó. Né? Falta 60 graus. Então aqui vai ser 60. Beleza? E aí, pessoal, esse ângulozinho aqui de preto, ó, ele é oposto pelo vértice com o outro, então ele também vai ser 60. E aí fica fácil agora, ó, você me dizer quanto é que vai ser esse ângulozinho de vermelho. Esse ângulozinho de vermelho, ele é o que 60 graus falta para completar meia volta, que é 180. 60 para completar 180, falta 120, né? Então a gente já sabe que aqui é 120 graus, e esse outro ângulozinho de vermelho, como é OPV, com o primeiro, então também vai ser 120 graus. Ó. Beleza, moçada? Então responda. As duas medianas que a gente traçou, a mediana AM e a mediana BN, elas fizeram aqui, ó, elas fizeram ângulos agudos e ângulos obtusos. Os agudos foram esses dois de 60 graus, tá? E os obtusos foram esses dois vermelhinhos de 120 graus. Beleza? Então, como a questão queria saber a medida dos ângulos obtusos, então a resposta vai ser 120 graus. Ó. Tá certo, moçada? Show? Então essa foi a questãozinha 27. Vamos adiante. Galerinha, agora nós vamos lá para a página 81, questãozinha de número 8, tá? A questão fala assim: os pares de triângulos a seguir são congruentes. Indique os ângulos e os lados congruentes desses triângulos. Pessoal, por exemplo aqui no item A, esse ângulozinho de vermelho, o ângulo A do primeiro triângulo, ele é o ângulo que está oposto ao lado que tem dois tracinhos. Ó. Lá no outro triângulo, o ângulo F também é o ângulo que está oposto ao lado que tem dois tracinhos. Ó. Então é por isso que eu digo que o ângulo A deverá ser o ângulo congruente ao ângulo F. Ó. Beleza? Basta eu olhar
para qual lado eles estão opostos. Por exemplo, o ângulo B de bola no primeiro triângulo. Esse ângulo B de bola de azul, ele é o ângulo que olha para o lado que tem 3 tracinhos. Ó. Então lá no outro triângulo, o ângulo D de dado é que é o ângulo que olha para o lado que tem 3 tracinhos. Ó. Então por isso que eu digo que o ângulo B de bola termina sendo congruente ao ângulo D de dado. Tá certo? Consequentemente, a gente vai fazer o mesmo aqui para o ângulo C. Ó. Esse ângulo C, ele é o ângulo que está oposto ao lado que tem um tracinho. Ó. Do mesmo jeito aqui, o ângulo E é o ângulo que está oposto ao lado que tem um tracinho. Ó. Então, por isso que eu digo que o ângulo C deve ser congruente ao ângulo E. Beleza? E quanto aos lados, é só você olhar para os tracinhos, né? Lado AB vai ser congruente ao lado DF. Vamos lá. Lado AB congruente a DF. Tá certo? Lado BC congruente ao lado DE. E o lado AC congruente ao lado EF, ó. Beleza, moçada? Então aqui estão os ângulos e lados congruentes no nos triângulos do item A. No item B, vamos lá. Mesmo esquema. Primeiro os ângulos. Esse ângulo vermelhinho, vamos fazer pelas cores, ó. Esse vermelhinho é o que está oposto ao lado com um tracinho. Então o que está oposto ao lado com um tracinho aqui é o ângulo T, ó. Então já vou dizer que Z deverá ser um ângulo congruente a T. Beleza? Vamos lá. O azulzinho aqui é o ângulo que está oposto ao lado com 2 tracinhos. Ó. Lá no outro triângulo, esse ângulo é o S. Oposto ao lado que tem 2 tracinhos. Ó. Não é assim? Beleza? Então vamos lá. Posso dizer que o X, o ângulo X, é congruente ao ângulo S. Ó. Tranquilo? E o ângulo que sobra, o Y, vai ser congruente, né, perdão, ao ângulo R. Ó. Tá certo, moçada? E quanto aos lados, é só olhar para os que tem os mesmos tracinhos. Ó. O segmento aqui, o lado XY, vai ser do mesmo tamanho de RS. Então, XY congruente a RS. Aí eu vou ter o lado com 2 tracinhos, YZ, vai ser congruente a RT. E nós vamos ter o lado com 3 tracinhos, que é o XZ, sendo congruente ao outro lado com 3 tracinhos, que é o ST. Beleza, gente? Então, estão feitos aí os itens A e B. Tá certo? Vamos adiante. Galerinha, nessa questão 8, no item C, observe que o ângulo C desse primeiro triângulo é o ângulo que está oposto ao lado que tem um tracinho. Ó. Lá no outro triângulo, o ângulo que está oposto ao lado que tem um tracinho é o ângulo M. Ó. Beleza? Então já posso escrever aqui que o ângulo C deverá ser congruente ao ângulo M. Ó. Agora vamos lá. Esse ângulozinho A no primeiro triângulo, que eu coloquei de azul, ele está oposto ao lado com 2 tracinhos. Quem está oposto ao lado que tem 2 tracinhos no outro triângulo é o ângulo N. Então posso dizer que A será congruente a N. Beleza? E finalmente o ângulo que sobra no primeiro triângulo é o ângulo B, que deverá então ser igual, né? São ângulos iguais, o B e o ângulo O. Tá certo? São ângulos que
terminarão tendo a mesma medida. O B e o O, ângulos congruentes. Tranquilo, moçada? Agora vamos para os lados, ó. O lado AB, que tem um tracinho, é congruente ao lado ON, que tem um tracinho. O lado BC, que tem dois tracinhos, ele é congruente ao lado OM, que também tem dois tracinhos. E finalmente o lado AC, que tem três tracinhos, será congruente ao lado MN, que tem três tracinhos. Ó. Tá certo, turma? Então, tá feita aí a nossa questãozinha 8. Vamos para a próxima. Galerinha, agora na questão 9, tá? Mesmo esquema da questão 8. Ó. Indique os elementos de medidas respectivamente iguais nos pares de triângulos congruentes a seguir. Então, olha para o item A. Você tem aqui o triângulo ABC sendo congruente ao triângulo DEF. Tá certo? Ele garante isso no enunciado. Então, se ele garante que esses dois triângulos são congruentes, eles devem ter pares de ângulos iguais e pares de lados também iguais, né? Quando eu falo iguais, quer dizer de mesma medida, tá bom? Bom, então vamos lá. Esse ângulo A é um ângulo com um tracinho, esse ângulo D é um ângulo com um tracinho. Então já vou colocar aqui que o ângulo A ele é congruente ao ângulo D. Tá certo? Esse ângulo aqui com dois tracinhos, que é o ângulo C, vai ser congruente ao ângulo F, que é o ângulo que também tem dois tracinhos. Ó. E finalmente o ângulo B, que é o ângulo que tem três tracinhos, deverá ter a mesma medida do ângulo E, que é o ângulo também com três tracinhos. Ó. Beleza? Agora vamos para os lados. O lado BC é o lado que está oposto ao ângulo com um tracinho. Então eu posso dizer que o lado BC deverá ser congruente ao lado que também está oposto ao ângulo com um tracinho, ó, que é o lado EF. Então BC é congruente a EF. Ó. Tá certo? Do mesmo jeito eu posso dizer que AB é o lado que olha, que está oposto ao ângulo com dois tracinhos. Tá certo? Ó. Oposto ao ângulo que tem dois tracinhos. Do mesmo jeito que DE, lá no outro triângulo, é o lado que está oposto ao ângulo com dois tracinhos. Então, falo que AB deverá ser congruente a DE. Tá certo, turma? E, finalmente, o lado que sobra, né? O AC deverá ser congruente ao DF. Porque tanto AC como DF são lados opostos a um ângulo que tem três tracinhos. Beleza? Então é fácil você identificar os pares de elementos iguais. Ó. Vamos para esses outros dois triângulos aqui. De cara, ângulo de 90, ângulo de 90. Então eu posso dizer já que o ângulo N ele é congruente ao ângulo P. Tá certo? Ângulo com um tracinho e ângulo com um tracinho. Ó. Então M deverá ser congruente a R. Tranquilo? E finalmente, ângulo com dois tracinhos, ângulo com dois tracinhos. Então o ângulo O de um triângulo deverá ser congruente ao ângulo O do outro triângulo. Beleza, gente? Agora vamos para os lados. O lado MO é o lado que está oposto ao ângulo de 90. E nesse outro triângulo aqui, o lado OR é que é o lado que está oposto ao ângulo de 90. Por isso eu vou dizer que MO deverá ser congruente a OR. Tá certo, gente? Aí vamos lá. O lado NO é o lado que está oposto ao ângulo com um tracinho. Lá no outro triângulo, o lado que está oposto ao ângulo com um tracinho é o lado PO. Então eu vou dizer que NO deverá ser congruente a PO. Beleza? E finalmente, o lado que está oposto ao ângulo com
dois tracinhos, que é o MN, deverá ser congruente ao PR, ó. Então coloque aí, MN deverá ser congruente a PR, ó. Tá certo, moçada? Então, essa é a questãozinha de número 9, item B. Finalizado.